tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. É com muito prazer, muita alegria que damos início a mais uma Hora da Prece, hoje, dia 28 de novembro de 2021, de forma virtual, sabemos, através das mídias sociais do Cefa, mas por conta dessa pandemia que está assolando e que está tudo melhorando. Então, acredito que brevemente a gente possa voltar com as nossas atividades presenciais, principalmente a nossa Hora da Prece. Mas não perdemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, emanando vibrações positivas, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos e conversando um pouco com vocês através das mídias sociais do Cefa. Para tantos, eu convido aos amigos a serenarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em uma prece individual e silenciosa, que elevemos agora nossos melhores sentimentos de amor, de esperança e de consolação ao nosso Deus Criador, ao nosso Mestre Jesus, o nosso governador planetário, à espiritualidade amiga que coordena esses trabalhos na Casa de Francisco de Assis, que possamos, sob suas bênçãos, termos momentos agradáveis de reflexões, de aprendizado. Contamos com o amor, com a paz e com a tranquilidade de todos.
Que assim seja. Então, meus amigos, dando sequência, né? Mais na frente a gente terá a participação dos colegas fazendo a leitura do Livro dos Espíritos e também de um capítulo do Evangelho. Hoje vamos fazer a leitura do livro, de uma mensagem, né? Do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, né? Pelo autor espiritual Irmão José. Eu escolhi aqui a mensagem que diz: acende a tua luz, que nos diz o seguinte: se caminhas nas trevas, acende a tua luz, não reclames da sombra ao redor, o que depende da tua boa vontade, alheia, será sempre inconstante. Não permaneça na expectativa do que os outros possam pensar de ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberem refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala que o mundo está esperando ouvir-te. Então, que a gente possa ser a luz que Jesus tanto nos convidou a sermos na nossa caminhada, iluminando não só o nosso caminho, né? Lindo quando ele diz que o problema maior não é a sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Então, que Jesus nos diz que somos luz divina, então sejamos luz divina na nossa caminhada e na caminhada dos nossos semelhantes. Dando sequência, nós teremos um colega falando do Livro dos Espíritos, da questão 669 a 673, que fala sobre sacrifício, já na parte terceira do livro terceiro do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a lei de adoração, né? A lei de adoração. Então, um colega nosso vai fazer a leitura e vai trazer as explicações. E do Evangelho, nós teremos também um colega trazendo o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, fazendo a reflexão do item 14, desprendimento dos bens terrenos, né? Que a gente possa refletir sobre esse desprendimento dos bens terrenos. Precisamos viver no mundo, mas sem fazer parte do mundo, sem ajuntar tesouros onde a ferrugem e a traça, né, destrói, corrói, consome. Que sobre os ensinamentos de Jesus tenhamos aí uma boa hora da prece, com as músicas edificantes do nosso grupo musical Francisco de Assis, e que as bênçãos do nosso Mestre possam acalentar os nossos corações, e vamos sequenciar aí as nossas atividades. Muita paz a todos, um grande abraço e um beijo no coração. Até a próxima. Divina.
liberdade. O mestre não sente perfeito e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno, e nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Chega todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Oi pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à minha casa mais uma vez. Hoje cabe a mim, Marcelo Martins, discutir com vocês o Evangelho para esse de hoje, de domingo, tá? O Evangelho de hoje trata do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo ele se dedica basicamente a separar a nossa visão de prioridade, na verdade, seja ao nosso mundo espiritual, seja ao nosso mundo material. O trecho que cabe a gente discutir hoje é o trecho de número 14. É capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 14, desprendimento dos bens terrenos. Esse trecho ele é enorme, são muitas páginas, então eu vou ler com vocês os primeiros parágrafos e a gente vai discutindo do que tem depois dele. Mas aí eu sugiro que vocês leiam em casa, e na verdade sugiro que vocês leiam em casa sempre, independente da discussão da gente, porque é importante que vocês tirem a conclusão de vocês. Eu posso estar errado, e vocês não devem acatar só porque nós dizemos. Bom, o capítulo diz o seguinte: desprendimento dos bens terrenos, Lacordaire, Constantina, 1863. Venham, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. Esse trecho ele é mais genérico, ele não trata exclusivamente do que a gente vai discutir hoje, mas é um jogo muito importante. Ele chama a atenção de que a gente está numa jornada aqui na Terra, todos nós estamos numa jornada de aperfeiçoamento, de melhoria. Seja qual for o caminho que nós sigamos, seja nós sejamos agnósticos, ateus, espíritas, católicos, protestantes, o objetivo da gente na Terra é sempre a evolução. E aí ele chama a atenção, e assim, a gente sempre precisa melhorar, não interessa o quanto eu já caminhei, se a gente está aqui, é porque a gente precisa melhorar. E ele chama a atenção que essa jornada ela é sempre coletiva, ela é sempre com quem nós estamos juntos, nunca individual. Então chama a atenção para essa divisão, para darmos as mãos uns dos outros e seguirmos nesse caminho de evolução. O apego dos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuir esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas. Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração?
sempre que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a avareza do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensinam o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Percebam que o que o texto aqui coloca, não é que o texto coloca, não é o fato de eu não poder receber dinheiro ou mesmo não poder ter riqueza. O problema está na dedicação, na adoração que a gente dá a isso. Muitas vezes a gente abre mão do que é realmente importante para a gente e para as nossas vidas em função da aquisição material. Isso não é só para a questão de riqueza, para o trabalho da gente cotidiano também. Uma das coisas que eu acho fundamentais quando a gente está estudando o Evangelho é que mesmo que muitas vezes a gente pense assim, não, eu conheço alguém que comete esses erros. O que a gente tem que interpretar, onde é que isso impacta na minha vida? E isso impacta. Querem ver um exemplo? De vez em quando a gente pensa assim, poxa, mas eu preciso trabalhar, me dedicar, para poder prover a minha família, para eu dar conforto, dar felicidade à minha família. Só que muitas vezes, trabalhando dessa forma, eu abro mão da família. Às vezes a gente trabalha tanto, se dedica tanto a isso, que a gente esquece que o trabalho e o dinheiro são ferramentas para que tragam a felicidade para com a família, para conosco de verdade. Então, a felicidade não é a aquisição do bem em si, não é o valor em si. É uma ferramenta para que, em família, a gente tenha construção e felicidade. Só que muitas vezes, até pela nossa correria e dificuldade, a gente tem deixado isso de lado. A gente tem aberto mão dos nossos filhos, das nossas esposas e maridos, da nossa família de forma geral, pelo bem material. Será que isso faz sentido? Será que isso traz benefício? E aí continua assim. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca. Tudo o que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte os libera do corpo, como de todos os bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhes restituir, pois ele empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Esse é um outro trecho importante, porque assim, de vez em quando a gente pode pensar, não, se eu tenho, pertence a mim, eu posso tomar a decisão que eu quiser. E aqui coloca de uma forma muito clara que a gente está aqui usufruindo, na verdade, de uma condição que nos é emprestada. Vamos pensar assim, nós não somos carne com espírito, eu não sou um corpo que tem um espírito, nós somos espírito vestindo carne. Então eu sou o que tem dentro de mim, tudo bem? Se eu sou o espírito que está dentro de mim, quer dizer que eu existi antes da carne e que eu vou continuar existindo depois dela. Só que os bens materiais que a gente tem na Terra, eles vão pertencer à carne. Depois que eu deixo a carne, aquilo é abandono. Implica dizer que eu estou usando um bem que foi me emprestado temporariamente. E muitas vezes eu vou vir com a ausência total dele, ou eu posso vir com uma abundância dele. O fato é que, diante dessa condição e dessa interpretação, que eu estou gerindo um recurso que não me pertence, que eu tenho uma obrigação moral de fazer um bom uso dele. Percebam que o texto todavia chama muita atenção, que diz assim, o uso benéfico que eu vou dar dele, muitas vezes é uma condição supérflua. Muitos de nós gastamos com o que nos é necessário, mas sobra alguma coisa, ou sobra bastante em algumas vezes, que é aqui está tratando. E o texto chama atenção que pelo menos parte disso que sobra é importante que eu tenha certeza, consciência da obrigação do bom uso a fazer com esse supérfluo, que é para usar não só para mim, para comigo, ou mesmo para os meus, é para que eu faça bem à sociedade, às pessoas, a todos os filhos de Deus. Tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que é
supérfluo, ele precisa, pelo menos em parte, ser dedicado ao bem. É como se fosse uma remuneração pelo aluguel que eu recebi desse bem. Eu recebo a responsabilidade, a obrigação, é parte do nosso trabalho, de fazer um bom uso para o coletivo com esse bem que sobra. Quando um amigo empresta dinheiro, mesmo que vocês não sejam homens honestos, existirá sempre a obrigação de devolver o empréstimo e ainda de ficarem gratos. Essa é também a posição de todo homem rico, pois Deus é o amigo celeste que lhes empresta a riqueza. Ele não pede nada além de amor e reconhecimento, mas que o rico dê aos pobres, que assim como ele, também são seus filhos. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações, ao se apegarem loucamente a uma riqueza não perecível e passageira, tão perecível e passageira quanto o corpo que utiliza. Esquecem que um dia terão que prestar contas ao Senhor de que eles lhe emprestou. A riqueza lhe impõe o título de ministros da caridade na terra, e terão que distribuí-la com inteligência. Quando utilizam a riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles a quem foi confiado um depósito e dele não o souberam cuidar. O esquecimento voluntário dos deveres se acabará com a morte, que rasgará o véu debaixo do qual se esconde. Então terão que prestar contas até mesmo para com um amigo esquecido, que um dia ajudou e que nesse momento se apresenta diante de vocês com a autoridade de um juiz. Assim, dentro da nossa natureza muito material ainda, é claro que nós temos desejos. E assim, essa riqueza, essa capacidade de bem financeiro, ele gera a gente essa condição, esse ato de ambição, de desejo pelo material. E mais uma vez, muitas vezes a gente esquece que o mundo é muito além dessa matéria. E às vezes a gente está dando prioridade, e uma prioridade excessiva a isso. Percebam que o texto chama a atenção, e isso acontece demais, que muitas vezes, perdidos nesse desejo que é material, que é da carne, a gente considera dar mais valor, mais importância ao dinheiro do que às pessoas. Percebam que isso é uma inversão muito absurda, mas muito natural na vida da gente. E ele chama a atenção, mais uma vez, que sendo nós gestores, pessoas responsáveis por gerir um recurso que não nos pertence, é de nossa responsabilidade cuidar do patrimônio divino, do patrimônio de Deus. E a única coisa importante aos olhos de Deus são as pessoas. É claro que uma gestão consciente, racional e educada desse patrimônio, ela é fundamental. Mais à frente ele vai falar que a gente pode trabalhar com a ideia de esbanjar ou de ausência de controle, e nada disso se trata. Ele diz que do que eu uso é importante que eu dedique parte daquele ganho às pessoas de uma forma geral. É importante dizer que parte desse ganho nem necessariamente é financeiro, porque ele fala da riqueza material aqui, e isso é importante. E é muito importante que, por exemplo, eu trabalho numa empresa, a empresa serve para servir as pessoas e não o contrário. O dono da empresa e os funcionários são que fazem a empresa, não a empresa é um CNPJ. Não faz sentido, não cabe eu juntar a riqueza para a empresa pela empresa. Faz sentido eu usar a empresa como uma ferramenta para gerar riqueza para as pessoas. Essa consciência, inclusive, de uma gestão madura, ela foi confiada a pessoas que têm a capacidade de trabalhar com esse recurso. Só que essa confiança gera também uma responsabilidade dessas pessoas para com as pessoas, para com a sociedade. É preciso que a gente veja e perceba a nossa responsabilidade, de uma forma geral, de dividir, de tornar a vida das pessoas melhores. Foi a isso que nos foi confiado. Quando eu digo, por um outro lado, também, que não é só esse recurso que a gente tem, por exemplo, porque simplesmente eu doar dinheiro é uma coisa muito fácil, né? Mas, sei lá, se eu tenho uma capacidade de gerir recursos, eu posso, sei lá, gerir uma ONG, um trabalho voluntário, gerir o centro espírita, gerir uma igreja, de uma forma geral, gerir as pessoas, porque eu não preciso nem ter religião. O que eu importa e o que eu preciso fazer é fazer bem às pessoas. E isso não me faz uma pessoa diferente, santo, super bondoso. Mais uma vez, isso é a nossa responsabilidade. Agora, é importante dizer que, poxa, nem sempre a gente está enxergando isso de cara, nem sempre
a gente fez esse tipo de comportamento desde sempre? Exato. O texto começou dizendo, a gente está aqui para melhorar. Eu preciso perceber que com o que me foi dado, e muitas vezes isso é a capacidade de construir riqueza, porque essa riqueza ela pode ter sido construída por mim mesmo, né? Mas assim, será que a gente não precisa sempre de um pouquinho de sorte, de uma autorização de Deus para que isso faça? E se Ele contribui para isso tudo, será que não faz sentido que eu tenha a responsabilidade de contrapor isso? E muita gente que tem muitos recursos, ele já trabalha com isso. Por exemplo, o Bill Gates, ele tem diversos trabalhos sociais. É claro que ele está com uma super fortuna. Mas nós mesmos, a maior parte de nós, será que não sobra um pouquinho do que o que a gente tem? E a gente não pode, sei lá, contribuir no centro, contribuir para as pessoas. Quando eu saio de um restaurante, alguma coisa, eu não posso contribuir com a pessoa que está fora, que não tem o que comer, nem o básico. É muito importante que a gente reflita sobre isso e que a gente trabalhe efetivamente, tudo bem? Eu vou encerrar por aqui, pessoal. A gente até passou um pouco já do tempo necessário. O capítulo ainda tem bastante coisa pela frente. Eu acho que isso já gera bastante reflexão para a gente, mas eu sugiro fortemente que leiam o capítulo. Inclusive, discutam com a gente, questionem aí no Instagram e por aí vai. Será que a gente está certo? Onde é que a gente está certo? O que é que a gente precisa falar mais? Tudo bem? Agradeço mais uma vez a vocês terem me recebido em casa. Agradeço muito a atenção. Muito boa noite e que Deus esteja sempre conosco. Obrigado. Por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando no firmamento, vejo Deus a me abraçar.
Boa noite a todos. É um grande prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para a hora da prece. E hoje a gente veio conversar um pouquinho, trazendo o livro dos Espíritos, né? Na parte que fala sobre a lei de adoração, precisamente o capítulo 2, a gente vai se deter ao item que fala sobre sacrifícios, né? Que corresponde às perguntas 669 até a 673. Então, antes de começar a pergunta propriamente dita, esse capítulo ele vai falar, né, sobre esse aspecto do conceito dessa adoração, né, que se tem com relação ao nosso Criador. E ele fala, quando ele conceitua isso, considerando o aspecto da elevação do nosso pensamento, né, a elevação da nossa consciência para chegar até o coração desse Criador. Portanto, quanto mais elevado estamos em forma de consciência, de ações, né, totalmente a favor da lei de progresso, né, remando no mesmo fluxo, fluindo, significa que eu vou realizar sacrifícios, né, para que eu consiga chegar até lá, como um alpinista faz para chegar até o topo do Everest. Tá? Mas aí o que ele vai trazer é exatamente isso. Que sacrifícios são esses? Né? Quais são esses sacrifícios que nós vamos fazer para que a gente realmente consiga adorar a Deus, né? Considerando os seus aspectos mais sutis, verdadeiros, né? Mais sublimes. Então ele vai abordar, né, no capítulo, ele vai falar sobre a prece, sobre o politeísmo, ele vai falar sobre esses cultos, né, que são feitos em relação ao que se considera para chegar até Deus, tá? Para recompensar a Deus como uma forma de gratidão. E aí ele traz na primeira pergunta, que é a 669, né, ele vai, na parte já do sacrifício, ele vai comentar sobre o seguinte: o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade, né? Então ele já faz aí uma consideração. Como o homem pode ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus, né? Então ele vai trazer aqui, os Espíritos fazendo a gente refletir que Deus nos criou simples e ignorante. Então, na antiguidade, né, o próprio Espírito ele não tinha essa consciência de como chegar até Deus, mas ele tinha já uma intuição de querer agradar a Deus, né? Querer agradar o Criador. E aí, dentro dessa perspectiva, ele usava, de acordo com o seu grau moral, o sacrifício, né, de animais, até mesmo de homens, num outro momento, mais adiante, para que pudesse simbolizar ali essa gratidão que ele gostaria de fazer a Deus, né? Porém, dentro dessa perspectiva, os Espíritos nos trazem que Deus, ele se importa com a intenção. Então, não era o ato em si, né, de sacrificar o animal ao homem, mas qual que era o propósito disso para chegar até Deus? Então, Deus, ele considera, né, a quem muito será dado, muito será cobrado. Então, se havia ignorância vinculada a essa pouca moralidade desses povos, né, Deus compreendia, são com os erros que fazem a gente crescer. Então, ele entendia que eles iriam passar por um processo educativo, evolutivo, para que eles entendessem em outro momento que isso não era necessário, que não era esse sacrifício que Deus gostaria que nós fizéssemos, tá? Então, nessa fase, a matéria ela vai se impor ao espírito, né, considerando esse grau de ignorância, né, esse instinto de brutalidade que havia nesses povos mais primitivos, né, mas que não cabe mais hoje, né, pelo nosso conhecimento, pelo nosso progresso, pelo nosso estado de consciência, pelo nosso estado moral, não nos cabe buscar esse recurso como forma de agradar a Deus. Então, ele fala, né, que o senso moral não está ainda desenvolvido, né? Então, é perfeitamente compreensível, sobretudo na visão de Deus. Ele, na pergunta 669, ainda, né, que ele fala do subitem, ele fala, assim os sacrifícios de animais
precederam os sacrifícios humanos? Sim, primeiro iniciou com o sacrifício dos animais e a posterior foi os sacrifícios humanos, né? E aí ainda na 669 ele faz outra consideração. No princípio mais antigo, esses sacrifícios não teriam como um sentimento de crueldade, né? Mas a ideia falsa de agradar a Deus, como eu já pontuei. Então, claro que Deus, que criou tanto a nós como aos animais, a natureza, Ele não vai querer que o sacrifício seja da própria obra que Ele criou, né? Ele não vai criar nada, não faz sentido hoje a gente ter essa compreensão de que Ele não vai criar nada que eu precise sacrificar a essa mesma criação para Ele, né? Se foi Ele que criou, por que Ele vai querer que a gente sacrifique para dar a Ele, né? Então, e quanto que na verdade Deus nunca exigiu de nós esse sacrifício, né? Em relação às outras espécies ou a outras vidas que houvesse na criação, para que eu pudesse agradá-lo. Em nenhum momento isso está escrito em lugar nenhum, né, que ele gostaria que nós fizéssemos dessa forma. Então, qual que seria o propósito do sacrifício, né? Que aí, como eu falei no início, qual que é de fato esse sacrifício que Deus exige de nós? É o sacrifício interno, é o nosso sacrifício moral. Ele quer que nós sacrifiquemos as nossas paixões, os nossos orgulhos, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Isso é uma forma de sacrifício. Se eu consigo superar a isso, me tornar mais puro, mais sutil, né, depurado, elevado, eu com certeza estou fazendo a caminhada até o coração de Deus. Jamais Deus irá julgar a nossa forma. Ele vai querer compreender a sua intenção. Você fez aquilo para chegar aonde? Com que propósito, né? Então os Espíritos sempre nos trazem que ele está preocupado com essa nossa intenção. Então é perdoado a essa ideia antiga, né? Dessa forma que os Espíritos faziam, mas hoje não mais, como eu já falei. Então no caso, né, do sacrifício pautado na ignorância, terá ali, claro, pela lei de retorno, terá ali sua forma de retorno, mas de uma forma mais branda, que não a forma intencional, né? Que não quando eu utilizo dessa estratégia para realmente fazer algo pautado no meu desejo, na minha vontade, e não com um propósito mais alto, né? Mais sublime. Então, nos espíritos mais esclarecidos, né? Ele vai usar a intenção, ele vai entender que o que Deus quer de nós não é o sacrifício de nada, não é o sacrifício de um animal, de coisas terrenas. Ele vai querer que nós sacrifiquemos a nós mesmos, internamente, lutando todos os dias com relação às nossas sombras, com relação àquilo que nos faz ser inferiormente moral, tá? E eles entendem que nós temos o livre-arbítrio, né? E que aquilo que é feito, né, matar o próximo, sacrificar um animal, é utilizado do seu livre-arbítrio. Então ele vai usar desse livre-arbítrio para dizer, olha, eu não vou fazer isso, porque isso não é necessário. O que é necessário está sendo exigido de mim mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Então a filosofia já traz isso pra gente, né? Se eu conheço a mim mesmo, sabendo os meus limites, sabendo o que eu preciso melhorar dentro de mim, para que eu chegue cada vez mais próximo ao meu Criador, né, elevando o meu pensamento, trabalhando as minhas virtudes, eu vou conhecer aos deuses. Então, os erros, né, ele considera, como eu já comentei, os erros eles são considerados, né, para que a gente evolua, como um processo educativo e até misericordioso que Deus nos permite, né? E eles vão fazer da seguinte forma, eles vão usar do recurso da lei, né, a seu favor. Quanto mais consciente, quanto mais desperto eu estou para isso, mais eu vou utilizar essas leis ao meu favor, tá? No item 671 ele vai falar das guerras santas, e aí eu trago o primeiro mandamento, o mais importante da lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, que aí é o meu propósito, é chegar até o coração dele, e amar ao próximo como a mim mesmo. E considerando essa perspectiva, como é que ele vai querer que eu sacrifique ao próximo? Sacrificar uma outra criatura? É totalmente incoerente esse pensamento, né?
de imaginar que eu vou sacrificar ao outro para oferecer isso à divindade. E ele fala que as pessoas que o fazem são motivadas por espíritos inferiores, né? Espíritos que ainda não atingiram sua moral a ponto de refletir sobre esse ponto. E aí eles vão ser influenciados para chegar a realizar as suas paixões. Então a intenção é na própria pessoa, né? De querer executar ali o seu ódio, a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua forma de pensar, a sua convicção, né? Pensar ali dentro da caixinha. Então, toda vez que a gente vê esse aspecto, ele está sendo movido ou motivado ou simbioticamente conectado com esses maus espíritos que ainda não atingiram sua condição moral, né? Não entenderam ainda a lei de amor. Então, na essência, todos amam o mesmo Deus. Então, não tem sentido eu traçar uma guerra santa em nome de Deus, se o Deus é o mesmo, né? Se dentro dessa perspectiva eu estou amando a Deus, melhorando a mim mesmo, né? Platão fala que a maior prova de amor que você pode dar para alguém é melhorar-se. Então, se eu quero dar uma prova de amor ao meu Criador, eu vou me melhorar, né? Então, a única guerra permitida por Deus é a guerra interior, né? É a guerra que nós travamos conosco em relação à nossa melhora, à nossa evolução, né? Se eu tenho várias encarnações, eu tenho várias oportunidades, pois que use a seu favor, né? Sempre caminhando um pouco mais na seara dessa evolução. Ele também pergunta ele faz uma pergunta na 672 se as oferendas em relação aos frutos da terra, né, são melhores do que as dos animais ou dos homens em si, né? E os espíritos reiteram que Deus considera a intenção. Mais uma vez, ele sempre está reiterando isso, né? Que não é o que eu estou oferecendo aqui da terra a Deus, porque tudo é obra da sua criação, né? Se a gente parar para pensar, Deus permite, dentro da cadeia alimentar, que os animais se alimentem de outros, mas ali tem uma intenção, né, de manter viva a cadeia alimentar, mas geralmente nunca da mesma espécie. Então eu não mato outro homem para sobreviver, né? Eu me alimento de animais para que eu possa sobreviver. E quanto mais depurado esse espírito eleva-se, menos necessidade ele tem desse aspecto. Mas nos foi dado para isso, né? Então ele fala que o mais importante é a prece do nosso coração, é onde eu quero chegar, qual que é o propósito disso, né? Como é que eu estou fazendo de forma intencional, trabalhando em mim, nas minhas ações, para que eu chegue até o coração de Deus, que certamente é o caminho mais nobre, né? Que nós podemos traçar enquanto seres humanos. Quais são os sentimentos que eu cultivo dentro de mim, né? Quais são as ações que eu estou executando em relação a mim e ao próximo? Com certeza isso é uma forma de honrar, isso é a forma mais nobre de honrar a Deus. E claro, né? Entre os animais e os frutos são menos graves, de uma forma que eu possa sacrificar, né? Para que eu possa oferecer a Deus. Porém, na pergunta seguinte, na 673, ele fala, né? Ele pergunta em relação a esse... Qual que de fato... como é que eu canalizo essa minha intenção para o próximo, para Deus, me utilizando dos recursos que eu tenho, né? Então ele fala, aí ele evolui um pouco mais nesse pensamento. Ele diz, olha, nem animal, nem homem, nem sangue, nem frutos. O dinheiro que se gasta, os recursos que se gastam voltado para essa compra de bebidas, comidas, para oferecer de uma forma ritualística, eu posso canalizar para a caridade. Quando Jesus veio à Terra, a sua experiência, ele nunca sacrificou ninguém nem nada, e ele nunca ofereceu nada. Ele trabalhou tenramente pela caridade. Então, por que nós não possamos seguir esse mesmo exemplo, né? Então, ao invés de eu gastar com coisas que eu estou oferecendo a Deus, considerando a minha gratidão,
usando-se das coisas materiais, eu posso pegar essa coisa material. Deus nos fez simples e ignorante. Então, eu pego esses recursos e uso para quem não tem. O problema do mundo nunca foi falta de alimento, a fome. Foi falta de fraternidade, foi falta de humanidade, foi falta dessa percepção da caridade para com o próximo. Então, ele fala para a gente canalizar esses recursos em prol de auxílio ao próximo. E não da compra de oferendas para nós honrarmos, né, a forma como a gente acha de honrar a Deus, mas através da prece, da nutrição dos nossos bons sentimentos elevados, nobres e sobretudo as nossas ações para conosco, para com o próximo, para com a coletividade, né? Ele fala um pouco também, ele diz que o espírito que tem essa visão, né, dos rituais, dos sacrifícios, é um espírito mais estreito, é um espírito limitado. Né? O espírito mais evoluído no seu aspecto sublime do pensamento, ele vai entender que isso não tem significado algum, que o que é da terra fica na terra e que eu tenho que perder, entre aspas, o meu tempo alimentando o que me eleva ao Criador, o que vai realmente me fazer sublimar, né, enquanto espírito. Então, que nós possamos viver esse Cristo redivivo, essa é a mensagem final, né, para que nós possamos chegar até o coração de Deus e fazer o sacrifício mais importante que Ele exige de nós, o sacrifício interior, o sacrifício de nós podermos elevarmos a nossa condição moral para chegarmos até Ele. Então essa era a nossa reflexão de hoje. Espero que todos fiquem em paz. Um abraço e até o próximo encontro. Já existi, tinha uma
seguir meu irmão. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para esse momento do passe, procurando o auxílio na respiração, colocando a nossa atenção no movimento que o ar faz durante a respiração, entrando e saindo do nosso corpo. Inspiremos longa e profundamente, com calma, observando o movimento do ar passando por nossas narinas, expandindo nossa caixa torácica, nosso abdômen e o caminho de volta. Inspiremos e expiremos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade que tivemos hoje de refletir sobre o seu Evangelho. Que possamos compreender a nossa finalidade, o propósito de nossas vidas, que é o de colocar em prática o maior mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, nos permitindo a presença da espiritualidade amiga neste momento ao nosso lado. Os benfeitores espirituais aplicam nos passes que dispersam as energias deletérias com as quais nos envolvemos ao longo da semana, todas as vezes que não controlamos o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas atitudes. Nossos irmãos desobstruem os nossos centros de força, livram-nos dessas energias pesarosas, deixando-nos em condição de receber, a partir da nossa conexão com a espiritualidade amiga, todas as benesses que o nosso Mestre Jesus derrama sobre nós. Estejamos conectados com Jesus, nosso Mestre, para receber neste momento tudo o que precisamos. As energias que nos fortalecem o corpo físico, bem como aquelas que nos dão ânimo, coragem, determinação e resiliência para enfrentar as adversidades da vida com o coração tranquilo, por sabermos que não estamos sós. Temos a companhia dos benfeitores espirituais enviados pelo Mestre Jesus. Estamos agora plenos de todas essas boas energias. E mais uma vez, elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade de aprendermos a amar e por todas as oportunidades de servir, ajudando aos nossos irmãos que a vida nos apresenta. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe
esteja em nossa residência. Envolva e acolha todos os corações que nela residem, encarnados e desencarnados, e que possamos estar de volta no próximo domingo para mais um aprendizado na hora da prece. Assim seja.